Muito boa noite, despertos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Sintam-se à vontade para embarcar nesta nave do despertar junto comigo. Hoje iremos mergulhar em um tema profundo e transformador. Eu te garanto isso. Um momento para abrir o coração e expandir a sua consciência, a minha consciência, que é o papel do despertar cósmico. Então, aperte o cinto, entre nessa nave junto comigo e sinta-se à vontade. O tema da nossa live de hoje é vida após a morte. O que acontece com a nossa alma após a nossa morte e o que existe na vida física depois do nosso desencarne. Então, enquanto vocês embarcam nesta nave, irei chamar o convidado nesta noite, que é o João Ribeiro. Apertem os cintos e embarquem junto com o despertar. Só um momento que eu estou... Também vai assistir essa live gravada. Olá, João. Boa noite, querido. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Tudo bem, seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceitado o convite para estar aqui esta noite com Despertar, João. Eu que agradeço o seu convite, agradeço o seu carinho e agradeço a oportunidade de estar te conhecendo e estar aqui junto com você falando sobre espiritualidade. De onde você fala, João? Eu falo de São Paulo, Zona Leste. São Paulo e Bahia hoje conectados aqui no Despertar. Isso é muito bom. Boa noite, pessoal. Para quem está entrando agora, estou recebendo o convidado desta noite, que é o João Ribeiro. E o tema da nossa live de hoje é vida após a morte. O João vai nos guiar nesta jornada e vai nos explicar tudo o que acontece com a nossa alma depois do nosso desencarne. Sejam todos muito bem-vindos. Apertem os cintos e embarquem nesta nave junto com a gente. João, querido, se apresente para quem ainda não te conhece, fale um pouquinho de você. Mariana, eu sou um espiritualista cristão, é assim que eu me identifico. Trabalho a mediunidade já há algum tempo, trabalho em centro espírita, faço palestras, trabalho como passista, atendimento mediúnico, faço leituras espirituais, faço leituras energéticas, sou um escritor, terapeuta. Estou trabalhando nessa área da espiritualidade há alguns anos e me identifico muito com esses caminhos que a espiritualidade nos apresenta, né? São diversos caminhos e eu gosto de trilhar todos eles, conhecendo um pouquinho sobre cada coisa, para que eu me torne aí um espiritualista realmente, né? Possa falar sobre tudo, navegar em todos os rios. Eu gosto de falar de espiritualidade, eu gosto de trabalhar com isso, de fazer essas leituras, de trabalhar com terapia, de trabalhar o despertar da consciência das pessoas que me procuram, das pessoas que me seguem no Instagram. Quanto tempo, João, você já está nesse caminhar da espiritualidade? Desde criança eu tenho uma mediunidade, né? Vim desenvolvendo isso com o tempo. Na adolescência comecei a estudar bastante, fiz várias leituras, principalmente Chico e André Luiz, Emmanuel. E aí a base de estudo que eu tenho espiritual é a doutrina espírita. Fiz todos os cursos da doutrina espírita, fui me identificando nessa caminhada, fui percebendo e entendendo tudo aquilo que acontecia comigo. E aí de 2020 para cá, foi bem no comecinho ali da pandemia, 2020, 2021, eu comecei a trabalhar realmente mediunicamente e fazer os atendimentos e os que eu faço hoje também. Então, desde criança, você já tem a espiritualidade bem ativa na sua vida, não é, João? Sim, sempre tive. Desde criança eu tinha muita clarividência, né? Muita percepção de espíritos dentro da minha casa, espíritos que vinham em contato comigo, espíritos de criança, de adulto. Muitas vezes eu me assustava, mas nunca me desesperei. Eu acho que isso já estava dentro de mim, poder buscar um dia esse conhecimento. Ali eram só alguns sinais que iam despertar a minha curiosidade. E boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. João, estão dizendo que está dando um retorno na sua voz. Isso, eu estou ouvindo ela também. Quer que eu tire o fone? Será que vai melhorar se eu tirar o fone? Está dando retorno na minha voz, não?
Dá para ouvir tudo bem? Para mim tá normal a sua voz. Para mim também está normal. Olha aqui, pessoal, vai comentando aqui se está bom o áudio, por favor. E antes de começarmos, pessoal, já deixo o meu convite para que todos que estão nos acompanhando fiquem até o final desta live, porque essa live promete tocar profundamente o coração de vocês. Respire fundo, se conectem, apertem o cinto nesta nave junto com a gente. João, meu querido, então, você já nos explicou aqui que desde criança você tem contato com a espiritualidade e que o seu despertar realmente foi em 2019, foi isso? Eu sempre tive esse contato com a espiritualidade, eu sempre busquei esse despertar da minha consciência, abrir a minha mente, né? Por isso que eu sempre busquei tanto conhecimento. Eu não quis trabalhar mediunicamente antes porque eu queria me sentir preparado. E eu acho que eu encontrei isso na doutrina espírita, né? Ela tem uma base pronta para que você possa estudar, se desenvolver, se conhecer, se aprimorar moralmente com o Evangelho de Jesus, para depois estar pronto para trabalhar. Então eu concordo com essa metodologia. Foi o que eu busquei, estudei, e quando eu me senti preparado, eu comecei a trabalhar a mediunidade. Sim. Houve algum momento marcante que você disse, agora é a minha hora de trabalhar na espiritualidade, de seguir a minha missão? Que te Sim, marcou esse momento? sim. Em 2022, eu tinha um sonho desde a infância, né? Poucas pessoas sabem, eu nunca falei isso em live nenhuma, mas você fez essa pergunta e eu vou te responder. Em 2022, eu despertei o interesse de realizar um sonho. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser médico. Só que, infelizmente, eu não tinha condições financeiras, porque a gente sabe que o estudo é muito caro e a gente tem que parar de trabalhar para poder fazer. E aí, em 2022, eu decidi que faria faculdade. Ia deixar tudo de lado, vou fazer a faculdade, me alinhei aqui com a minha esposa, com a minha família, falei, vou estudar medicina. E aí eu recebi um chamado da espiritualidade, porque eu fui perguntar, né? E aí, faço, não faço, estou no caminho certo? E aí um espírito amigo, um guardião, me disse, olha, se o senhor esperar mais um ano, o senhor vai estar entrando no momento certo. Nesse um ano, a sua mediunidade vai aflorar muito mais. E daqui a um ano, o senhor decide se quer continuar nessa caminhada e ser um médico, ou se o senhor quer ser um médium, né? E trabalhar essa mediunidade. E aí, nesse um ano, a coisa aflorou de um jeito que eu recebi os relatos espirituais, escrevi meu livro, comecei com os atendimentos. Então, foi de 2022 para cá que eu realmente deslanchei e comecei a trabalhar só a mediunidade. Ah, que maravilha, João. Perfeito. Então, você largou a faculdade, decidiu só ficar na espiritualidade, não é? Isso, eu ia entrar, né, na faculdade, estava pronto para fazer isso e decidi não fazer para trabalhar a minha mediunidade e servir a espiritualidade, porque agora eu tenho certeza que esse é meu propósito e minha missão. Perfeito. Então, João, vamos entrar no nosso tema da live de hoje. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é vida após a morte. Estamos aqui com um convidado especial, o João Ribeiro. João, o que acontece com a alma no exato momento da morte, segundo as mensagens que você recebe? O que acontece quando a gente fecha os nossos olhos, vem algum espírito nos buscar, nos guiar neste momento? Sim, não quer dizer para o lado que ele vai é o resultado das escolhas que você fez durante a sua caminhada, né? Eu costumo repetir sempre a mesma frase, escolhas moldam destinos. E o livro que eu escrevi fala isso, são 35 relatos espirituais que eles relatam para mim a vida, a trajetória, as escolhas, a morte e o que aconteceu depois, as consequências das escolhas. Então, quando você desencarna, fechou os olhos, é desligado do corpo físico, o que você está vibrando naquele momento é que determina para onde você irá. Então, naquele momento, você está vibrando culpa, rancor, ressentimento. Isso vai te levar para determinado lugar e os espíritas costumam chamar de zonas umbralinas. Se você está vibrando o desprendimento, se você está vibrando o amor, a aceitação em relação à transição, você vai ser acolhido pelos espíritos que fazem esses resgates, os socorristas, e vai ser provavelmente encaminhado para uma colônia espiritual. Sim, então, no momento que fechamos os olhos, algum espírito vem nos guiar para onde a gente deve ir? Na maioria dos casos, sim. Tem espíritos que desencarnaram... Esses espíritos seriam nossos guias, nosso guia espiritual? Provavelmente.
mas pode ser também alguém da sua família. Tá? É muito mais fácil aceitar a morte quando você desencarna, passa pela transição, desperta e encontra alguém familiar. É muito mais fácil essa aceitação após a morte. Mas o seu guia, o seu mentor, seu guardião, isso, vai estar ali do seu lado para te guiar também, para te levar. Sim. Então, assim que a gente fecha os olhos, a gente sente dor, João? Porque dizem que quando fechamos os olhos, a morte dói? Depende. Né? Não existe uma regra. Que tipo de morte você teve? Uma morte repentina? Uma morte por acidente? Uma morte por doença? Todos esses tipos de morte traz para nós uma consequência, uma dor ou não. Por exemplo, uma morte por acidente. A pessoa bateu o carro, desencarnou na hora. O que acontece? O espírito dela é retirado abruptamente do corpo. Pelo relato dos espíritos que se comunicam comigo, neste momento você sente essa dor, porque foi muito abrupto, foi dolorido. Você foi tirado, arrancado do corpo de uma vez. Quando passa por uma doença, por exemplo, que vai consumindo o corpo físico, os seus laços com o corpo, o espírito e corpo, vão laceando, vão se afrouxando, e aí a espiritualidade vai desligando devagar, para que você não sinta a dor. Você sente sim a confusão mental nessa transição, mas a dor você não sente. Então existem alguns tipos, depende de como você está desencarnando e como é o seu espírito. Sim, sim. O pessoal está dando retorno, estavam falando aqui que está dando retorno. Deixa eu tentar tirar o fone. Tenta, por favor. Olha se melhora, pessoal, por favor. Vai avisando aqui, por gentileza. Se ainda continua dando retorno. Vocês estão me ouvindo agora? Está dando retorno. Deixa eu tentar baixar aqui o meu fone. Isso, está dando retorno porque eu estou ouvindo a minha voz. Está dando. Está dando pouco que está falando aqui. Eu abaixei aqui o meu microfone, pessoal. Dá uma olhadinha se melhora. E aí é interessante, né? Porque todas as pessoas têm essa curiosidade de saber o que realmente acontece no momento da morte, né? As pessoas têm medo do desencarne. Você não tem. Quando a gente está falando de morte aqui, vida após a morte, as pessoas têm que entender que nós estamos falando de vida, escolhas e consequências. Então, se você tem medo da morte, se prepare para ela. Isso ainda é um assunto que é um tabu em determinadas casas, determinadas famílias, até determinados centros. Se fala um pouco de vida após a morte ou de morte. Essa transição é mais dolorida para aquele que não tem conhecimento ou que tem muito medo. Sim, sim. E para a família, João, quando a pessoa desencarna, quando a família está muito assim desesperada na hora que um ente querido se foi, atrapalha o espírito dessa pessoa que desencarnou? O desespero, o apego, o sofrimento, todas E o essas desespero energias, da família. todas essas energias interferem na transição, tá? Existem espíritos que, por conta do apego da família, eles acabam ficando presos ao corpo e demoram para desencarnar. Porque é trabalhoso tirar ele dali daquele corpo, porque tem uma energia densa controlando e segurando ele ali. Quando passa para o outro lado, aquele desespero, dependendo do apego da família, a espiritualidade blinda esse espírito do outro lado para que ele não sinta as consequências desses sentimentos destrutivos. Porque senão isso vai desequilibrar ele ainda mais. Quando a gente desencarna, a sua consciência está presa ao mundo material e está fazendo uma transição para o mundo espiritual. Você atravessa essa ponte ou esse portal com muita confusão mental. Isso depende muito do preparo do espírito, mas eu estou falando de modo geral, tá? Para que as pessoas entendam. Então você vai passar por uma transição confuso. E ainda vai ser atrapalhado pelo sentimento, apego e toda aquela coisa que a família que ficou está emanando em direção a você, a espiritualidade blinda ele para que ele não sinta nada. Adormece, entorpece e ele passa para o outro lado e fica dormindo até que a família se acalme, para que ele possa despertar e não sentir o reflexo desse sofrimento. Então o espírito fica dormindo quando a família está desesperada, está aqui sofrendo? Em alguns casos ele fica dormindo. Coloca esse espírito para dormir?
alguns casos ele fica dormindo, em outros casos ele fica blindado energeticamente, como se fizesse em volta dele uma redoma de proteção para que ele não sinta aquele sofrimento. Entendi. Tem um comentário aqui, João. E os espíritos que ficam presos aqui, eles não aceitam a ajuda de quem vem resgatá-lo? Isso. É isso que O acontece? apego faz com que eles fiquem. O apego à família, o apego ao bem material, situações mal resolvidas, tudo isso faz com que eles fiquem presos ao mundo material. O problema é que esse espírito, para continuar no mundo material, ele precisa da energia material, ele precisa da energia anímica do encarnado. E se ele fica no seio familiar, ele traz perturbação para o lar e para as pessoas. E muitas vezes acaba até adoecendo essas pessoas. O apego dele é tão grande, ele tem tanto apego por aquelas pessoas que ele acredita que seja amor, que ele acaba fazendo mal para a família dele, ficando naquele seio familiar após o desencarne. Então, a dor que o espírito, um exemplo, o espírito desencarnou sentindo uma dor em alguma parte do corpo. Ele passa para esse ente a dor que ele sentia? Pode Seria ser que isso? aconteça, pode ser que cause esse sintoma. Tudo vai de acordo com a conexão que eles têm. Eu tenho um campo energético, um campo vibratório que é meu. Você tem o seu. Se eu acoplar um no outro por apego, por paixão, por amor, não importa. A hora que a gente faz essa conexão, você pode passar a sentir os sintomas que aquele que desencarnou estava sentindo. Isso pode acontecer. Por isso que é importante trabalhar sempre o desapego. Por mais que cause sofrimento, a dor do luto, a saudade sempre vai ficar. Mas o apego é que faz mal, tanto a quem ficou quanto a quem partiu. E como que a pessoa pode fazer, João, para fazer esse espírito encontrar luz, ou só ele querendo ele ir embora? Quando ela sente que isso está acontecendo, quando ela é orientada de que esse espírito está ali no seio familiar, ela tem que levar ele em oração. É a única forma dela se comunicar com ele é em oração. Por quê? Por mais que ele esteja dentro da casa, eles estão em dimensões diferentes. Não quer dizer que por ele estar ali dentro, ele está ouvindo tudo que está acontecendo e às vezes não está vendo o que está acontecendo. Tudo depende do espírito. Está sabendo que ele está ali, eleve-se seu pensamento em vibração positiva, em oração. Chame os seus mentores, o seu guardião, para que possa encaminhá-lo. Converse com ele mentalmente em oração, pedindo para que ele siga, porque todos aqui ficarão bem, tem que continuar a caminhada terrena, assim como ele precisa continuar agora a caminhada dele no mundo espiritual. Sim, sim. Tem um comentário aqui, João. Boa noite, amado. Quando se desencarna, o véu do esquecimento é retirado? Se sim, por que os espíritos ainda continuam nos erros repetidos? Isso. Aí, no caso, seriam duas perguntas e eu vou dividir as respostas, tá? Quando desencarna, não é porque você desencarnou que naturalmente o véu do esquecimento é retirado. Tudo depende do preparo do espírito. Tem coisas que, por mais que ele tenha desencarnado, é importante que ele ainda não se lembre. Por exemplo, o cara veio viver uma vida, cometeu diversos erros. Voltou com planejamento reencarnatório para que ele pudesse quitar esses débitos. Ele já desencarna cheio de culpa porque angariou novos débitos. E aí vai se lembrar logo de cara que tinha débitos que ele também não quitou, esse peso vai ser muito maior. Então é preciso que ele tenha preparo, consciência, entendimento, aceitação para que possa ser retirado o véu aos poucos, para ele se lembrar quem ele realmente é e tudo que ele já fez. Tem tanta coisa que a gente já fez no ano passado que é bom a gente não lembrar mais em momento nenhum, porque isso pode nos trazer perturbação. Por mais que eu tenha uma caminhada hoje evolutiva, praticando bem o amor, a caridade, me elevando moralmente, eu ainda tenho débitos aqui, tá? E tem coisas lá que se eu me lembrar agora me fará mal, não me fará bem. Então é melhor segurar isso, dependendo do espírito. E qual foi a outra pergunta que ela fez? Por que os espíritos ainda continuam no erro, mesmo depois do véu do esquecimento? Isso no plano espiritual, ela está perguntando, ou no plano material, quando retorna? Isso. No plano espiritual? Por conta da ignorância. Ignorância por falta de conhecimento. A pessoa ela é tão apegada, ela tem uma ideia tão fixa do que ela faz está correto, do que ela faz é interessante, ou ela está tão apegada
ao ego, à vaidade, ao orgulho, que ela não escuta mais ninguém. Então ela continua caminhando no plano espiritual, cometendo os mesmos erros, e não escuta o mentor dela, o orientador, a mãe que desencarnou, falando com ele, chamando para que ele possa seguir um novo caminho. Aquele espírito vai ainda passar por um sofrimento no plano espiritual, até que ele amoleça, e aí possa vir alguém trazer a palavra para que ele busque depois a redenção. Sim, sim. João, é verdade que quando desencarnamos, espíritos como os arcontes vêm para nos enganar, para nos levar em lugares que não é o verdadeiro lugar para a gente ir? Qual foi o termo que você usou, que eu não entendi? Os arcontes, espíritos chamados arcontes. Não conheço esse termo. O que significa? Porque tem os espíritos que dizem, muitas pessoas falam, que tem os espíritos chamados arcontes, que quando desencarnamos, vêm como enganadores para nos levar. A gente conhece Podemos usar também espíritos enganadores. A gente usa na doutrina espírita como um zombeteiro, como um espírito enganador, e eles podem sim, porque quando a gente desencarna, se nós carregamos algum tipo de sentimento que baixa a nossa vibração, naturalmente nós somos levados para aquele lugar compatível com a nossa energia. Quando você chega lá e não tem conhecimento, esses espíritos podem nos usar, né? De acordo com a nossa vaidade, de acordo com o nosso orgulho, com os nossos vícios. E podem até nos escravizar, dando aquilo que nós queremos, dando aquilo que nós gostamos, ou pelo menos a sensação de estar vivendo aquilo novamente, para que possam nos usar para fazer o que eles quiserem, muitas vezes nos transformando em zombeteiros para perturbar a vida de alguém, ou muitas vezes até em obsessores. Como podemos saber, João, que esses são os espíritos enganadores quando a pessoa desencarna? Quando você está conversando com um espírito, uma entidade, no plano material, como que você sabe que ele não é um espírito da luz? Pelo que ele fala, pelo que ele pratica, pelo que ele demonstra. No plano espiritual é a mesma coisa. Como ele está falando, o que você está sentindo perto dele? Você sente que ele é um espírito de luz? Lá você vai saber, mas eu estou passando pela confusão mental. Facilmente será enganado, porque você realmente está confuso. Mas se você é um espírito que desencarnou, está passando por uma confusão mental, mas tem a sua vibração elevada, você vai ser socorrido antes que qualquer um desses possa te atrapalhar. Entendi. O ente que desencarnou também fica de luto do outro lado, João? Uma pergunta aqui da Pri. Na verdade, eu não entendo que ele fica de luto, mas ele tem o mesmo sofrimento que o encarnado, né? Quanto mais apego tem, mais sofre, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Ele não entende como luta porque foi ele que desencarnou, mas a vontade dele era estar aqui vivo. Sim. Com certeza. Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. Estou vendo muitas pessoas aqui entrando agora na nossa live. Estou aqui recebendo o João Ribeiro e o tema da nossa live de hoje é Vida Após a Morte. João, você sente que a presença desses espíritos, quando chega até você, quando quer se comunicar com você, como você consegue distinguir que é o espírito de luz ou o espírito que não é de luz? Eu tenho muita facilidade para fazer uma leitura energética. Minha sensibilidade me mostra quem é da luz e quem não é, seja encarnado ou desencarnado. Do lado de qualquer pessoa que eu tiver, eu tenho a percepção do que realmente ela é. Eu costumo dizer para as pessoas que o ser humano, o espírito pode mentir, mas a energia jamais. Sim. Esses espíritos, quando você consegue se conectar, quando você sente a presença, ou eles vêm assim espontaneamente, João? Eles vêm espontaneamente, eles são trazidos até mim, tudo depende do trabalho que eu estou fazendo na hora. Em muitos momentos eu sinto a presença deles aqui só buscando um auxílio, buscando ajuda. Eu peço o auxílio do meu mentor, do meu guardião, para que possa encaminhar. Mas depende do que eu estou fazendo. Sim. João, eu vi que você faz cartas psicografadas. Como é esse processo de psicografar, João? A psicografia é um trabalho que eu faço em que eu determino um horário que eu vou estar disponível para que o espírito seja trazido até mim e eu possa trazer uma carta para a família. É mais trabalhoso do que uma leitura espiritual. Então eu tenho que estar disponível naquele momento para que o espírito venha até mim ou se conecte na minha consciência. A leitura espiritual é mais fácil porque eu consigo ter a sensibilidade energética, consigo sentir esse espírito e dizer para o familiar como ele está hoje. Então, eu prefiro fazer a leitura do que escrever uma psicografia. Sim. Os espíritos ditam o que você vai falar, o que você vai escrever, João, na hora?
Sim, telepaticamente. A minha mediunidade é totalmente consciente. Eu escrevi pouquíssimas cartas de forma semi-consciente. Quando isso acontece, dá para notar até que a letra é do desencarnado. Mas eu geralmente escrevo por telepatia. Sim, por telepatia, não é, João? Sim. Esses espíritos, quando um ente querido quer saber como ele está lá do outro lado, ele vem acompanhado por algum espírito, João? Depende de como vai ser feito. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei, eu fazia uma evocação. Eu pegava o nome do espírito, chamava ele, chamava até eu sentir a energia dele, e aí eu começava a transmitir a mensagem ao familiar, como ele estava, como ele era, mas isso me consome muito energeticamente. Então hoje ele não vem até mim. Eu vou com a minha consciência até lá, ou algumas vezes eu vou em desdobramento. Os desdobramentos são mais claros, eu consigo trazer informações mais concretas, né? Direcionadas àquele familiar. A leitura que eu faço energética, eu consigo sentir a personalidade. Muitas vezes eu consigo dizer como é a aparência desse espírito, consigo dizer o que ele fazia, como desencarnou, o que ele faz lá hoje. Então, depende de como vai ser feito o trabalho, se vão trazer ou não. Mas eu não faço mais nenhum tipo de evocação e prefiro não fazer o desdobramento, porque isso me consome demais. Sim, sim. Entendi. Esse espírito pode dizer como é a fisionomia dele para você e você relatar para o ente? Ele não precisa me dizer. Quando eu sinto a energia dele, na maioria das vezes eu consigo ver a aparência, porque eu me conecto à mente dele. Então ele vai me trazer memórias, ele vai me trazer respostas, ele vai me trazer direcionamentos, e eu consigo enxergar ele na sua estrutura espiritual. E aí às vezes eu consigo enxergar como é a aparência dele também. Entendi. João, um comentário aqui. Você pode se conectar com espíritos de outras espécies, de outro planeta? Boa pergunta. Eu já passei por situações assim, mas nunca busquei esse tipo de conexão. Todas as vezes que aconteceu, eu senti uma energia totalmente diferente da que eu estou acostumado. Em alguns casos, eu consegui ver até como era este ser. Mas eu não busco isso. Eu estou aberto a essa possibilidade. Sim, sim. Deixa eu ler um comentário aqui das pessoas. A Souza está perguntando se ela pode saber se os pais, como os pais delas, como o pai dela está, os pais dela desencarnou. Isso, se ela tem pode me chamar. essa possibilidade, se tem quanto tem. tempo que ela pode saber Eu não tenho, depois do desencarne. Não dou tempo. A pessoa pode ter desencarnado hoje, você entrar em contato comigo e eu fazer a leitura de como ele já está. Tá? Não tem, a psicografia é mais difícil. A psicografia precisa de um preparo espiritual do espírito. Ele precisa estar desperto, ele precisa estar pronto, porque ele vai gastar energia vindo até mim para eu psicografar. A leitura espiritual energética, não. Eu faço isso, eu vou até ele. Então eu trago impressões, percepções. Então isso pode acontecer a qualquer momento. E eu faço isso tanto com o encarnado quanto desencarnado. A pergunta dela é, posso ter? Pode. Entra em contato comigo pelo Instagram, vai ser direcionada para o WhatsApp. E aí vai entrar, porque assim, eu tenho muita gente sendo atendida diariamente. Então, entra numa fila de espera e eu vou atendendo conforme vão chegando as informações. Eu não faço nenhum tipo de seleção, tá? Eu estou aberto a receber de qualquer pessoa a qualquer momento. Sim, perfeito, João. João, você poderia compartilhar com a gente uma carta que te tocou profundamente, uma psicografia que te tocou profundamente? A primeira que eu recebi foi a mais impactante para mim. Por quê? Eu ainda não tinha recebido nenhum tipo de psicografia. Eu sempre escrevi muito, intuitivamente. Sempre escrevi. Eu tenho um site em que eu posto as mensagens que eu recebo do plano espiritual. Quase toda semana eu posto mensagem lá. E aí eu estava um dia na minha casa, acordando, 6 horas da manhã, e senti a presença. Eu abri os meus olhos e vi o espírito no meu quarto, em pé, parado. Aí eu até comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, o espírito está em pé aqui, parado, eu acho que ele está querendo me transmitir uma mensagem. Só que eu tinha que trabalhar. Então eu acordei cedo, fui me preparar para poder começar a trabalhar, eu trabalho de casa, aqui no mesmo ambiente.
E aí eu comecei a trabalhar, era 8 horas da manhã, mas a minha mente não estava funcionando. Eu já estava conectado a esse espírito. E aí eu peguei um papel, peguei um lápis, nunca tinha feito isso, sentei e permiti a conexão. E ela começou a ditar para mim o que era para ser escrito. Em determinado momento, escrevi uma folha e parou, cortou a conexão. Eu falei, aí eu pensei, né? Será que eu interferi com os meus pensamentos? E aí a mensagem foi, começa de novo. Aí eu peguei a carta, rasguei, eu não sei se ela quis mudar ou se eu interferi. Como eu era novo nisso ainda, eu escrevi 6 folhas, sulfite. Fui escrevendo, escrevendo, aí ela falou dela, falou da mãe dela, falou do pai, falou da irmã, e era uma pessoa conhecida. Eu não conhecia a história, mas conhecia a família. E aí, quando eu terminei de escrever, eu pensei, e agora? Transmito para a família ou não? Aí ela me respondeu, a minha mãe está esperando. Falei, tá bom. Peguei a carta, juntei tudo numa só, bati lá na porta da pessoa, sabia que ela era católica, que vivia na igreja, e aí eu pedi licença para ela, falei o que eu fazia, falei que eu era um médium e que eu tinha recebido uma carta da filha dela. Aí ela me pediu para que eu entrasse, eu sentei no sofá e comecei a ler a carta. Conforme eu fui lendo, natural que a mãe, por mais que ela fosse uma católica, as informações eram incontestáveis, não tinha como eu ter conhecimento daquilo. E aí eu transmiti a carta para ela, fiz uma leitura, ela até pediu para eu não comentar com ninguém, para que o padre da igreja não soubesse. E aí ela me levou no quarto da filha, o quarto estava todo montado ainda, a filha já tinha desencarnado há alguns anos, o quarto estava montadinho do jeito que a filha deixou. E aí eu fui recebendo as orientações, porque a filha ainda estava do meu lado. E eu fui passando, fui transmitindo, fui conversando com a mãe, eu fiquei um tempo na casa dela, orientando ela. Eu acho que essa foi a mais impactante, porque foi a primeira e foi de uma forma muito diferente. Se eu tivesse sentido a presença, talvez eu não tivesse escrito nada. Mas como eu vi o espírito e naturalmente ele se acoplou a mim, eu não tive como fugir disso. A filha tinha quantos anos, João? Quando desencarnou, tinha 38, 39 anos. E como foi esse desencarne, João? Ela tinha um problema de saúde. Não, ela tinha um problema de saúde. Eu acredito que ela tinha alguma coisa relacionada a diabetes e aí acabou tendo um problema no coração e não aguentou. Vixe, tinha muito tempo que ela tinha desencarnado? Tinha quantos anos, mais ou menos? Exatamente 1 ano. Todo mundo está aqui emocionado com esse depoimento, João, que lindo. João, você já precisou mudar a carta, que o espírito quis mudar a carta? Não. Tirando essa parte, que eu escrevi uma parte, tive que jogar fora, eu nunca tive que mudar nada. Não? Eu já recebi também uma outra, que eu lembrei agora, uma outra de uma menina de 12 anos que desencarnou com câncer. Essa também foi... A carta era impactante, mas a emoção da mãe foi o que mais me marcou naquele momento, porque fez toda a diferença na vida dela receber a carta que eu transmiti. Também foi uma das primeiras. O que a espiritualidade, João, fala para você sobre o motivo de voltarmos à Terra, de reencarnar? Tem algum propósito para a reencarnação? Sempre tem. Eu acredito que o planeta prova e expiação é um planeta escola e hospital. Nós estamos aqui para nos curar e para aprender. Então nós vamos passar por provas que vai nos testar naquilo que somos fracos e vamos passar por expiações que são sofrimentos causados pelas nossas escolhas. É a consequência. Você está diante de uma prova, sucumbiu, vem expiação. E a gente aceita, quando a gente vem para cá no planejamento reencarnatório, passar por determinadas provas para ver se estamos realmente fortalecidos e passar por determinadas expiações. Só que quando nós estamos caminhando aqui com o véu do esquecimento, a gente trilha caminhos totalmente diferentes e acaba trazendo para a nossa vida mais provas e mais expiações. As nossas escolhas geralmente são sempre erradas e a gente só percebe isso quando a gente está sofrendo. É verdade que o planeta Terra, João, é um planeta prisão? Pode ser considerado um planeta assim, mas eu não gostaria de chamar dessa forma, até porque ele nos dá a oportunidade de buscar a cura através do despertar consciencial e abrindo a nossa mente, e ele nos dá a oportunidade de estudar dentro de uma escola
que nos dá muitos caminhos para que a gente possa conquistar aquele conhecimento que precisamos para despertar a consciência. Então, aqui nós estamos em busca de cura e despertar. O planeta, na minha visão, é exatamente isso. É um planeta para que nós façamos isso durante a nossa caminhada, só que quando nós estamos aqui, nós preferimos viver o material, nos afastando do espiritual e acabamos jogando, muitas vezes, fora toda essa oportunidade que a espiritualidade nos deu. Somos obrigados, então, a encarnar? A espiritualidade nos força a reencarnar ou temos a escolha de não voltarmos? Existe a possibilidade de você ser forçado a reencarnar e nós chamamos isso de reencarnação compulsória. Mas são casos específicos. Do mesmo jeito que você tem livre-arbítrio aqui, você tem livre-arbítrio do outro lado. Você pode desencarnar e escolher ficar na espiritualidade aprendendo, mas com certeza você vai chegar um momento que vai querer se colocar à prova. Aqui é o único lugar que nós sabemos se realmente evoluímos ou se somente controlamos isso no plano espiritual. Sim, sim. Eles não forçam a gente, a espiritualidade não força a gente a encarnar, a reencarnar. Não, eles podem tentar nos convencer o quanto é importante e o quanto precisamos, mas forçar, não. Não. É porque eu escuto que a espiritualidade às vezes força a gente a voltar, a reencarnar novamente. Eles orientam para que a gente possa fazer essa escolha de forma consciente, que tenhamos coragem de suportar as provas para que possamos expandir a consciência e nos iluminar. Essa questão de reencarnação compulsória é uma obrigação, porque o espírito que está reencarnando numa reencarnação compulsória já não tem discernimento para fazer escolhas. Entendi. E essa reencarnação compulsória pode ser durante pouco tempo ou durante muito tempo, João? Depende do que aquele espírito precisa passar. Por exemplo, o espírito desencarnou e ele tem lá no plano espiritual aquela ideia fixa, que Kardec chama de monoideia. Isso vai consumindo ela, porque ela fica fechado dentro daquele círculo, pensando só a mesma coisa. Vai consumindo naturalmente o perispírito dela, até ela chegar muitas vezes na forma de um ovoide, que é uma esfera de energia. Aquele espírito está aprisionado ali. Dentro dessa esfera, ele não tem mais condição de escolha. Como nós fazemos para que ele possa ter a oportunidade de aprender e evoluir e ter novamente um corpo espiritual? Fazendo com que ele reencarne muitas vezes em um corpo limitado fisicamente ou mentalmente. Ele passa o tempo de depuração. Esse limitado que você fala é um corpo debilitado, doente? Isso, um corpo limitado mentalmente é um corpo que muitas vezes não fala, muitas vezes não raciocina. O espírito está vivo ali dentro, só que o corpo não tem condições de dar para ele uma vida como a que nós temos. Então ele passa talvez muitos anos, talvez poucos anos. Quando nós estamos, por exemplo, em uma zona umbralina, o que nos faz sair de lá? É despertar a consciência, pedir perdão, se perdoar e buscar a redenção. O espírito que está numa prisão como essa, de um corpo limitado, como faz com que ele saia desse corpo limitado, dessa prisão física? Despertando a consciência, buscando a redenção, perdoando e se perdoando. É a mesma coisa, o tempo quem determina é ele. Sim, sim. Um comentário aqui, João. Um espírito pode reencarnar em um animal? Um espírito humano, não. Não existe essa possibilidade, na minha visão, tá? Tem religiões que acreditam nisso. Na minha visão espiritual, o que eu aprendo com a espiritualidade é que não existe possibilidade de uma alma que se tornou hominal voltar como um animal. Sim. A nossa família da vida passada, João, reencarnou. Pode ser a mesma família da vida passada ou vem pessoas diferentes para ser a nossa família aqui? Pode ser a mesma família, mas não é uma regra. Tá? Muitas vezes, vamos supor, você está numa família hoje que você tem pai, mãe e irmão. São vocês quatro. E vocês quatro alcançaram essa iluminação, despertaram a consciência. E aí vocês estão trabalhando hoje aqui para despertar o coletivo. Desencarnaram. Qual a necessidade de voltar os quatro juntos novamente? Não é melhor você estar num outro seio familiar, cada um está num lugar para que possa despertar novas pessoas? Então eu acredito que esse é o melhor caminho. Vamos dividir essa luz, colocar uma em cada lugar para que possa iluminar outros lugares.
Então, nem sempre a gente pode reencarnar na mesma família. Por exemplo, um nem... filho pode ter vindo meu filho e ter sido meu filho na vida passada. Não é uma regra que não e nenhuma regra que sim. Pode acontecer tanto uma coisa quanto outra, tá? Sim, sim. Existe um plano de alma antes de reencarnarmos, então, João? Existe um planejamento reencarnatório. Pelo que eu conheço de espiritualidade, todas as vezes que nós ganhamos a oportunidade e decidimos aceitá-la, existe um planejamento reencarnatório. Quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai vir nesse familiar, o que você vai fazer, qual é o seu propósito de vida, qual a sua missão. Tudo isso é um planejamento que é feito lá junto com os seus mentores. E nós estamos aqui para seguir isso. Aí eu costumo dizer muitas vezes que existem pessoas que cumprem isso muito rápido e desencarnam, porque esse aqui é considerado um planeta escola, um planeta hospital ou uma prisão, por que esse espírito que já cumpriu a missão deve ficar? Tá certo que nós vamos sofrer quando aquele espírito que ainda é jovem na matéria desencarna, mas não é melhor voltar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida? É essa compreensão que nós temos que ter para trabalhar o desapego. E tem espírito que vai viver 90 anos aqui cumprindo missão, despertando consciência. Ele sabe que ele está preso dentro de um corpo físico limitado. Só que ele vai trabalhar 90 anos aqui despertando bastante gente, plantando uma sementinha de luz em cada pessoa que tocar ele ou que se aproximar dele de alguma maneira. Então, a gente pode fazer um novo contrato? A gente pode fazer um novo contrato pedindo que a gente fique mais? Para a gente cumprir mais missões, para continuar iluminando mais pessoas? Tudo depende da necessidade. Muito mais do que eu querer. Eu quero viver mais tempo com os meus filhos, mas qual a necessidade? O que você está fazendo, o que está aprendendo, o que está aprimorando, o quanto está trabalhando? Está sendo útil para as leis divinas, para a lei do progresso, por exemplo, que é imutável? Está. Mantém ele lá mais um tempo, dá mais vida para ele, deixa ele continuar o trabalho, porque está sendo muito bem feito. Não, ele já está cansado, por mais que ele queira continuar, ele não tem mais condições energéticas para continuar. Então vamos trazer ele de volta para a condições físicas para continuar, não é? Exato. Chico Xavier, por exemplo, viveria 150 anos se deixasse. Sim, desencarnou agora com 96 anos, se eu não me engano. Divaldo. Sim. Há alguma diferença entre alma e espírito? A Fernanda está perguntando. A gente aprende no espiritismo que alma é o espírito encarnado. É só essa nomenclatura, tá? Mas é como se fosse a mesma coisa. O que é a alma ou o que é o espírito para as pessoas? É a luz, né? Somos partículas divinas. Isso é a nossa essência divina, é o princípio inteligente. O que tem depois disso é o nosso perispírito, que tem a forma desse corpo físico. Mas o que anima tudo, o que registra tudo, é o espírito, a alma, seja lá o nome que ela queira dar. Sim, sim. Como podemos, João, reconhecer os sinais de um ente querido que deseja se comunicar conosco? Muitas vezes vem através de sonho, ou um recado de alguém, uma vizinha que conversou com você. Olha, eu acho que tal pessoa quer se comunicar. Eu recebi uma mensagem um tempo atrás, uma psicografia de um pai de uns amigos que eu conheço. Eu não estava pensando nisso, tá? Mas eu estava saindo da minha casa, eu vou contar exatamente como aconteceu. Eu estava saindo da minha casa com o meu carro, meu primo encostou, ele falou assim: nossa, sonhei com tal pessoa e ele falou para mim que queria conversar com você. Esse é desencarnado. Eu falei: vamos ver, vamos esperar, me manda o nome dele completo, vamos ver se vem alguma coisa. No mesmo dia, o filho dele veio conversar comigo e falou que estava acompanhando o meu trabalho, como é que ele faria para ter uma mensagem de um familiar. Isso aconteceu no mesmo dia. Eu falei para ele: olha, eu contei o que aconteceu de manhã e mostrei para ele o que aconteceu à tarde. Eu falei: isso para mim é um sinal, vamos esperar. No outro dia eu recebi a carta. Nossa! Aí você entregou para o pai e o pai falou o quê? Não, eu entreguei para a família, era o pai que estava transmitindo. Sim. E aí o pai trouxe a mensagem porque a mãe também tinha desencarnado há pouco tempo. Então o pai trouxe uma mensagem dizendo que ele estava bem e falou da mãe que estava sendo recolhida e estava sendo cuidada já por eles e que era para eles todos ficarem tranquilos que a mãe também estava bem. Que maravilha. A Pri está perguntando: sonhar o mesmo sonho com minha mãe vários anos, o que pode ser? Se for o mesmo sonho, se for algo idêntico, pode ser a sua mente trabalhando suas memórias.
Tá? É aquilo que te fortalece. Ó, minha mãe desencarnou, sou muito apegada a ela, eu tive um sonho que foi muito real, fiquei feliz, a minha mente fica replicando aquilo para me trazer essa sensação de felicidade. Pode ser isso. Sim, mas se não for isso, João, que ela quer saber, o que pode ser? Será que é a mãe dela querendo transmitir uma mensagem para ela? Pode ser também, mas eu não acredito que seja pelo sonho ser igual. Tá? Se for sonhos diferentes, se forem sonhos diferentes, a pessoa tem que entender o seguinte: existe uma grande diferença entre sonho criado pela nossa mente e uma viagem astral, um desdobramento. O sonho é muito abstrato, tem um monte de informação tudo ao mesmo tempo. A viagem astral, o desdobramento, ou a emancipação da alma, como o espírita conhece, é muito nítido, é muito real. Você está vivenciando aquilo, você volta com a sensação de que acabou de viver e com todas as lembranças daquele encontro. E isso sim é um encontro na espiritualidade. Entendi. João, o que você pode dizer sobre as EQMs? Quem não sabe o que é EQM, pessoal, é experiência quase morte. O que você diz sobre as EQMs, João? Eu acredito que quando acontece isso, na maioria dos casos, são pessoas que estão descrentes ou são pessoas ateias. Então acontece isso com ele, chega nesse momento, quase faz a transição para mudar aquela visão, mudar aquela personalidade, transformar aquela pessoa. E isso pode acontecer de uma forma conduzida pela espiritualidade, porque ele tinha um propósito, tinha uma missão, só que quando ele chegou na matéria, ele se desviou totalmente do caminho. Ele tem uma experiência de quase morte para que ele possa despertar, porque a próxima não será uma EQM, pode ser um desenlace direto. Entendi. João, os comentários estão aqui estourando, o pessoal pedindo se você poderia levar uma mensagem para essas pessoas, dos entes que desencarnaram, João. Eu faço, como eu disse, eu faço isso todos os dias. E aí eu recebo muitos nomes. Conforme eu vou pegando os nomes aqui, eu vou fazendo. A qualquer momento isso pode acontecer, só que eu preciso que haja uma conspiração. Tem pessoas que querem saber somente por curiosidade. Não quer dizer que eu não vá trazer, mas é muito mais importante para mim aquela pessoa que realmente está passando por um sofrimento, porque a intenção dela é que abre a porta para a comunicação. Entendi. O pessoal está querendo saber se poderia acontecer isso aqui, João, no momento. Elas podem passar o nome. Eu não estou conseguindo ler os comentários. Para mim está tudo travado, eu não estou vendo comentário nenhum. Nem quantas pessoas tem na live eu estou vendo. Mas elas podem me Tem dar o nome. 66 pessoas agora na live. 66. Isso, bom número. Elas podem passar o nome. Se vier alguma informação, eu transmito, não tem problema nenhum. A única coisa que eu gosto de deixar sempre claro para as pessoas, em qualquer lugar que eu estou, não tem problema nenhum trazer informação. O que eu não gosto que as pessoas se apeguem é o impressionismo. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. É claro que eu gosto de fazer, é claro que eu gosto de trazer o consolo, a mensagem, a palavra que pode tocar aquela pessoa, transformar, mudar a vida dela. Isso é excelente, isso me faz muito bem. Só que a gente tem que as pessoas precisam entender que muito mais importante do que isso será sempre a mensagem. O que nós estamos conversando aqui para despertar a consciência. Saber a notícia de um ente querido traz para nós o consolo. O despertar da consciência abre para nós um campo, faz com que a gente passe a enxergar a vida de uma forma diferente e a gente volte a se alinhar com o nosso propósito. Isso é o mais importante. Maravilha, João. E para espíritos que estão no umbral, conseguem enviar essa mensagem, João? Você consegue receber essa mensagem, mesmo alguns espíritos no umbral? Sim, eu consigo e geralmente eu passo para a pessoa dizendo para ela que aquela pessoa que desencarnou ainda tem o coração endurecido, tem uma energia um pouco densa e está precisando de oração. Naturalmente a pessoa me pergunta, ele está no umbral? Aí eu falo para ela, depende, o que é umbral para você? Porque as pessoas têm a ideia de que umbral é como se fosse um inferno. É aquele lugar que aparece ali no filme Nosso Lar, de sofrimento, de dor, de gritaria. Muitas vezes o umbral é somente a consciência dele repetindo o mesmo pensamento o tempo todo. Ele está preso dentro da própria consciência e está vivendo o próprio umbral. Isso acontece até com o encarnado. Entendi. Vamos lá, João. Vamos ver se há conexão, se a espiritualidade permite aqui. Eu vou ler aqui um comentário.
Pessoal, vá mandando aqui que eu vou escolher algumas mensagens para o João ler, porque ele não está conseguindo ler os comentários aqui, então vou ler para ele, tá bom? Zildete da Silva Coutinho, nascida em 5 de outubro de 1928. Ela desencarnou quando? Ela desencarnou quando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho o comentário. 19 de abril de 2010. Eu sinto uma energia boa dessa pessoa, tá? Eu sinto até que ela era uma pessoa, uma mãezona. Não sei se é mãe que ela tá pedindo aí, mas sabe aquela energia de mãezona, cuidadosa, que tá sempre recebendo as pessoas, que tá sempre cuidando. Não sinto uma energia de uma pessoa que guardava ódio, rancor e ressentimento, muito pelo contrário. E sinto que hoje ela está bem, está encaminhada, até pelo tempo que ela desencarnou. Sinto que hoje ela tem bastante conhecimento sobre espiritualidade, não sei se ela tinha isso antes. Vejo ela pegada a algumas crenças, eu acredito que seja alguma coisa católica, porque eu estou vendo como se fosse uma medalhinha, um santinho na mão dela, mas hoje ela está bem. Foi recolhida, inclusive, no momento de desencarne, por uma outra senhora muito parecida com ela, até fisicamente. Perfeito. Gilberto Moraes da Silva Filho, 13 de agosto de 2018, o desencarne. Nascido em 1961. Repete o nome dele para mim. Gilberto Moraes da Silva Filho. Esse eu sinto uma pessoa bacana, aquele cara que dá para você conversar, mas ele era muito duro, coração mais endurecido. A transição dele foi mais difícil. Tá? Ele demorou um pouquinho para se adaptar, demorou um pouquinho para ter compreensão sobre tudo aquilo. Sinto até que ele pode ter passado por algum sofrimento. Eu sinto a energia do vício, não sei se faz sentido para a pessoa, não sei se ele tinha algum tipo de vício com bebida, por exemplo, mas sinto que ele passou por uma transição mais dolorosa. Hoje ele já está bem, continua se adaptando, vivendo no plano espiritual. Tem mais pessoas lá com ele, como se fossem familiares ali, pai, mãe, irmão, algo nesse sentido que está vivendo junto com ele hoje no plano espiritual. A pessoa quer saber se ele está bem agora. Está bem, está bem, está seguindo. Esse tipo de leitura, como eu disse, as pessoas querem saber aqui, porque sabem que eu faço isso, então aproveitam a oportunidade para pedir, estão certos. Eu também faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar dela. Só que dessa maneira como eu estou fazendo aqui agora, é muito mais sutil. Quando eu tenho tempo para receber o nome, para buscar a energia, eu consigo fazer um texto para que a pessoa possa ler e identificá-lo. Então, aqui ainda é ao vivo, pressão, sutil, rápido, aí eu fico uma coisa mais difícil de captar. E até porque eu já vi que são diversos nomes. Sim. Pessoal, infelizmente, a gente não vai dar para ler tudo. Pessoal, vocês estão mandando aqui. Infelizmente, a gente não vai dar para ler tudo, tá bom? Eu estou escolhendo apenas alguns comentários aqui para o João, para ver se a espiritualidade permite as informações a ser passadas para os entes queridos. A gente entende o sofrimento dos entes, mas infelizmente a gente não tem como ler tudo, tá bom, pessoal? Todo mundo pode me procurar. Todo mundo pode me procurar no Instagram e no WhatsApp, que em algum momento a notícia vai chegar. Fazendo dessa forma, elas podem até saber agora, tá bem, mas não traz o consolo real de quando eu faço realmente uma leitura, faço uma chamada de vídeo e transmito para ela aquela mensagem. Muitas vezes, durante a transmissão da chamada de vídeo, eu continuo tendo percepção e continuo falando sobre a pessoa. Sim, sim. Juraci da Silva Coutinho, 8 de outubro de 1926, que faleceu, que nasceu, desculpe, e morreu em 24 de outubro de 2012. Sinto uma pessoa, eu não sei se era o jeito dela de falar que era engraçado ou se ela tinha um jeito diferente, mas sinto essa energia de uma pessoa
que falava de uma forma diferente. Eu não sei se é sotaque, eu não estou conseguindo fazer essa conexão direta. Mas já vejo que esse espírito tá encaminhado, tá? Ela também foi recebida por um homem, ela foi recebida por um homem que eu sinto ter uma energia paterna, não sei se é pai ou se é avô, que tinha uma conexão muito forte energética com ela, e ela tinha muito amor por ele. Quando ela encontrou com ele no plano espiritual, ela se emocionou muito. Sim, sim. Estou tentando ler aqui o da Laíbe, só que eu não estou conseguindo ler da Laíbe. Laíbe não mandou aqui, não estou conseguindo Laíbe ler, tá bom? Ivanor Gonçalves dos Santos nasceu em 18/2/1939 e faleceu 27/3/2020. Ivanor Gonçalves dos Santos. Esse traz uma energia para mim de um homem muito trabalhador. Não sei se ele veio da roça, se ele fazia algum tipo de trabalho manual. Sinto quando ele desencarnou muita confusão mental. Sinto uma dor nas minhas costas quando eu estou falando dele. Não sei se ele teve algum problema nessa região aqui que acabou fazendo ele sentir dores, tá? Mas passou muito tempo dormindo depois do desencarne, até para refazer ali o perispírito dele, pode ter tido alguma doença que consumiu ele, mas ele está bem também, já está desperto. Maravilha. Pessoal, infelizmente não dá para ler todos os comentários, tá bom? Iremos continuar aqui a nossa live. Ô, João, a que ponto podemos ter o livre-arbítrio aqui na Terra? Ou até já ter traçado antes que vivemos? Ou até a que ponto podemos escolher esse livre-arbítrio? Desculpe. Livre-arbítrio, desculpe. Até que ponto temos o livre-arbítrio? Sim. Todas as escolhas são nossas. A gente jamais deve culpar alguém pelos resultados, pelo que estamos colhendo hoje. Quem plantou lá atrás foi você. Ah, mas a pessoa interferiu na minha vida, não me permitiu fazer ou me fez sofrer. A escolha de estar vivendo aquilo era sua naquele momento. Enquanto você estava vivendo aquilo, você estava plantando e agora está colhendo os resultados. Então, o livre-arbítrio é isso. É você ter a possibilidade de fazer a sua escolha. Ah, estou em sofrimento do lado de quem eu não amo. Escolheu ficar, porque poderia ter saído. Então, as pessoas precisam entender isso. Ah, estou num trabalho que estou sendo perseguida. Está escolhendo ficar. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Está escolhendo ficar da mesma maneira. Quem disse que se você sair, você não vai arrumar uma nova oportunidade? Tudo isso é escolha. Tudo que nós passamos na nossa vida é uma escolha. Nós que nos prendemos a determinados padrões que não nos permite ter coragem de fazer as escolhas conscientes. Então, quando a gente morre também, então a gente tem esse livre-arbítrio lá em cima, é isso? Vamos dizer lá em cima para a gente poder entender aqui com o pessoal. Sim, o livre-arbítrio é nosso em qualquer lugar, seja no plano espiritual ou no plano material. O que você vive aqui é uma escolha, o que você vive no mundo espiritual é uma escolha. Retornar para a Terra ou não também é uma escolha. Ficar muito tempo em sofrimento em zonas umbralinas é uma escolha. Ficar no plano espiritual ocioso sem aprender nada é uma escolha. É a mesma coisa na Terra. Tudo que nós fazemos é escolha. Sim, sim. João, vamos tocar em um assunto aqui um pouco delicado, certo? O que você pode compartilhar sobre o que acontece com a alma que tira a sua própria vida? Esse é um assunto que mexe muito com as pessoas. Eu venho atendendo muitas pessoas que perderam entes queridos por conta desse ato contra a própria vida. A gente sabe que fazer isso é o pior crime contra as leis divinas. Tá? É pior do que fazer contra o outro. Por quê? Nós nascemos com um planejamento reencarnatório, nós fizemos a nossa escolha, nós decidimos o tamanho e o peso da cruz que iríamos carregar. Chegou aqui, você fez novas escolhas e aumentou esse peso. Não suporta e quer fugir? Não vai mudar nada. Você vai chegar do outro lado, vai passar por mais sofrimento e vai ter que retornar para carregar a sua cruz, porque ninguém fará isso por você. Então, esse espírito, as pessoas pensam assim, desencarnou por isso, vai para o umbral, vai sofrer. Não é regra.
Eu já atendi espíritos aqui que desencarnaram dessa maneira e nem passaram por zonas umbralinas, porque tinham pessoas do outro lado para amparar, para despertar a consciência. Quando ele chegou do outro lado, que ele viu que a vida continuava, ele despertou e buscou a redenção no mesmo momento. Nós podemos fazer isso 1 segundo, 2 segundos antes do desencarne. Buscar o perdão e o auto-perdão e a redenção, para que possamos vibrar uma energia diferente e sair daqui mais leve. O espírito do outro lado faz a mesma coisa. Passa por sofrimento, persiste nele, porque é duro, porque é vaidoso, porque é orgulhoso, porque não tem aceitação e acaba sofrendo mais. Esses espíritos que tentam fugir da vida, chegam do outro lado e vê que fugiram de uma vida onde ele poderia ter carregado a cruz e está agora numa vida onde a cruz é muito mais pesada. Sim, então vai com a mesma dor que estava sofrendo aqui. A dor, na verdade, ela triplica, quadriplica, porque enquanto você está caminhando na Terra, você tem um amparo de pessoas ao seu lado. Quando você chega no plano espiritual e acaba indo para uma zona umbralina, você vai caminhar sozinho. As pessoas que estão à sua volta vibrando a mesma energia que você, só estão ali para te perturbar e para te afundar ainda mais no seu sofrimento. Por mais que tenham espíritos ali para fazer o resgate, em que momento você vai ouvi-los? Entendi. Então, João, mesmo a gente desencarnando, a gente for um exemplo, a gente for com uma frequência mais baixa, estamos vibrando mais baixo aqui, a gente vai com esse tipo de mesma frequência para o outro lado? Na verdade, é essa frequência que determina. Vai ter ninguém lá para nos acolher, um exemplo como a gente deu aqui, a pessoa tirou a própria vida? Vai, sempre vai ter. Mas até que ponto você está disposta a enxergar? Você hoje está caminhando na Terra numa frequência baixa, está triste, está desanimada, está desiludida. A espiritualidade está do seu lado para te auxiliar. Você está vendo? Não. No plano espiritual é a mesma coisa. A frequência que você vibra não permite que a espiritualidade te acesse. Então, você precisa, em algum momento, ter o despertar para que você se encontre com você mesmo e com aqueles que querem te dar a mão. Deus permite que você faça suas escolhas e caminhe pelo deserto, passe por sofrimento. Mas Ele não quer que você fique naquela situação. Então, sempre terá alguém para pegar a sua mão. Você pode despertar em 10 segundos ou você pode despertar em 100 anos. Sim, perfeito. Não sei, João, se você sentiu a mesma coisa, mas depois eu comecei a ler os comentários aqui, receber mensagem aqui, você falando as mensagens das pessoas, eu comecei a ter um pouco de tontura. É um pouco normal? É normal? Eu também estou sentindo. Você mostra que tem sensibilidade. Eu senti uma tontura, até a visão embaçada. Não sei se o pessoal viu eu mexendo assim no olho. Sabe por quê? Que deu um pouquinho até de uma visão embaçada. Isso é comum, porque as pessoas que estão ali estão vibrando uma energia de saudade, de apego, de sofrimento. E nós estamos aqui canalizando tudo isso, porque elas estão vibrando e olhando para nós. Então eu também estou sentindo esse cansaço energético. Mas é natural, não é culpa deles, tá? Não é culpa de ninguém. É natural que isso aconteça. Sim, deu um cansaço energético, deu até uma dor assim na coluna aqui do lado direito. Eu acho até que no final seria interessante finalizar com um passe coletivo. Sim, eu também acho interessante isso. Até uma pergunta aqui da Ludene: como podemos até nos conectar com o nosso mentor espiritual? A única maneira de se conectar com o seu mentor espiritual é ativando a sua conexão com Deus através da oração. Faça a sua oração, peça a sua orientação, silencie seu pensamento. Permita que a espiritualidade te auxilie. Para algumas pessoas eu falo assim, ela fala, mas eu silencio e não escuto nada. Eu falo, então comece a praticar um exercício. Todas as vezes que você for ativar sua conexão com Deus através da oração e quiser uma resposta do plano espiritual para você, ative a sua conexão, use a sua intenção, faça o seu pedido ou a sua pergunta, silencie e pegue um papel e uma caneta. O que vier na sua mente você anota. Na maioria dos casos ela vai receber a resposta, mas ela está anotando. Se vier só por pensamento, vai passar e ela não vai perceber. Sim. Eu dei até você, João, aqui o nome de meu pai que faleceu, que foi o Gilberto. Uhum. Tudo certo, João. Você falou certo, que ele tinha problemas de bebidas alcoólicas, tinha um vício alcoólico. Bateu tudo certinho aqui. Então, é o que eu te
te falei, eu não sabia nem que era o seu pai, mas eu tô, é essa a questão. Aqui eu estou fazendo de uma forma muito limitada. Não é assim que eu faço. Ah, eu consigo trazer muito mais informação. Sim. Ele desencarnou com problema de bebidas alcoólicas, realmente, você falou certinho. Foi até em 2018 que ele se foi. Por isso que estavam recuperando o perispírito dele. Sim. Que bom. Então, dizendo aqui, estou adorando a live, João, maravilhosa. João, vamos terminar com o passe energético que você nos falou aqui. Vamos dar só um minutinho para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam pegar pelo menos um copo de água, porque a gente dá o passe, eu vou dar o passe energético, um passe coletivo, e aí os mentores, os guias que acompanham essas pessoas vão fluidificar a água para que elas possam tomar e depois descansar. Sim. Pessoal, o João aqui, como ele explicou, aqui está sendo muito rápido aqui, por conta da live, também por conta do tempo do Instagram. Então, se vocês quiserem saber mais informações aprofundadas, entre em contato direto com o João pelo Instagram dele, que lá ele vai poder se conectar com o seu ente querido, vai ter mais tempo, vai ter mais informações, tá bom? João, deixa aqui o seu Instagram, João, para o pessoal que está aqui perguntando, por favor. Oficial.João Ribeiro. Lá no meu Instagram no meu Instagram pode me chamar no direct ou pode pegar o meu contato de WhatsApp lá nos contatos e me chamar no WhatsApp. Toda essa triagem é feita no WhatsApp, tá? E tem que entrar numa fila, não é, João, que você informou, que as pessoas têm que ter paciência, que tem muita gente na fila. Eu devo ter uma lista de umas 2.000 pessoas para atender, pelo menos. Então, assim, eu não falo que quem chegou agora está na final da fila e nem quem chegou lá atrás está chegando à vez. Tem pessoas me esperando desde setembro. Então, a qualquer momento vai chegar. O que eu me comprometo é estar fazendo todos os dias. Sim, maravilha. O meu já está aqui, o meu copo. Então, acho que já dá para a gente começar, a gente deu um tempo, né, para as pessoas. Sim, então, vamos pedir para que todas as pessoas possam, nesse momento, respirar bem profundamente. Né? Nós estamos todos envolvidos agora aqui na mesma vibração. Então, que as pessoas fechem seus olhos, respirem profundamente, controlem essa respiração, silenciem o pensamento para tranquilizar o coração, para que a espiritualidade que está ali ao lado deles possa aplicar esse passe coletivo, trazendo paz a eles. Vamos rogar a presença de Jesus, essa energia crística, essa energia de amor, para facilitar o trabalho de hoje, o trabalho dos nossos mentores. Absorvendo essa energia que vem de Jesus, que eles possam derramar sobre todos nós. Derramar sobre nós para purificar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, espiritual, para que possa também aproveitar essa energia para purificar os nossos lares e principalmente os nossos quartos, onde daqui a pouco nós iremos nos deitar, fazer a nossa oração e descansar. Que Jesus possa tocar o coração de todas essas pessoas, que Ele faça morada em nossos corações, que o Seu Evangelho e os Seus ensinamentos possam fazer com que a gente desperte a nossa consciência e nos ilumine, para que nós possamos iluminar os nossos caminhos e os caminhos das pessoas que estão à nossa volta. Que nós sejamos o ponto de luz no mundo, que nós sejamos instrumentos da espiritualidade para auxiliar, para nos transformar e mudar a vida à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que essa água neste momento seja fluidificada e que cada um que for tomar possa ser grato por esse momento, aproveitando essa energia que vem lá do alto para trazer a ele a paz, a luz, a proteção e o equilíbrio que ele precisa neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Vamos agora todos beber a água, pessoal, depois dessa oração. João, meu querido, gratidão por ter aceitado o meu convite. Que live incrível a de hoje com você, João. Você gostaria de deixar alguma mensagem, João, para as pessoas que estão aqui agora nos assistindo e para quem também vai assistir essa live gravada, que daqui a pouquinho eu vou deixar ela salva aqui, tá bom, pessoal? No Rios aqui, nos posts, tá certo? Gostaria de deixar uma mensagem, João, esta noite? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você o convite. Gostei bastante de participar, gostei de estar em contato com essas pessoas.
Eu quero que essas pessoas, que todos nós, né? Não só quando eu falo pessoas, eu estou me incluindo. Também estou nesse despertar espiritual. É o que nós devemos buscar, todos nós. E que cada um busque a fonte do conhecimento. É legal estar na live, estar ouvindo o que a gente está falando aqui, mas é importante que cada um busque a sua fonte para que possa assimilar aquilo que faz sentido para ela, porque é a única forma de despertar espiritualmente. Então, que nós possamos sim levar essa energia, essa vibração para essas pessoas, para os lares delas, mas que elas possam despertar a necessidade de buscar conhecimento espiritual, se preparando e se transformando durante a vida, para que quando chegar o momento da morte, o momento da transição, elas estejam vibrando elevada, vibrando uma energia mais alta, para que possa ser naquele momento resgatado pelos espíritos de luz, pelos familiares que estão do outro lado. Todos nós teremos esses encontros, mas nós precisamos nos preparar energeticamente para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, equilibrada, sem sofrimento e sem dor. Então, que cada um busque o seu conhecimento naquilo que faz sentido na sua vida. Obrigada, João. Muito obrigada. Estão pedindo aqui para você voltar mais vezes, que adoraram a live. Eu também amei essa live de hoje. A casa é sua, João. Sempre seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Despertar Cósmico e volte quando quiser, tá bom, João? Obrigado, Mariana. Fica com Deus, viu? Muito obrigada. Uma excelente noite a todos. Obrigada a todos por estarem aqui assistindo essa live junto com a gente, pessoal. Obrigada, João. Excelente noite para você, querido. Gratidão sempre. Tchau, tchau, Mariana. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. E é isso, pessoal. Que live incrível. Infelizmente, a gente não deu para ler todos os comentários aqui das pessoas que enviaram, tá bom? Quem quiser falar com o João, só mandar mensagem para ele no Instagram dele ou enviar uma mensagem também no WhatsApp dele, tá certo? Quem quiser também entrar no grupo secreto aqui do Despertar Cósmico, é só clicar no link que está aqui na descrição da bio do Instagram, que daqui a pouquinho eu aceito vocês aqui no WhatsApp, tá certo? Muito obrigada a todos aqui que estiveram aqui assistindo essa live. E daqui a pouquinho eu vou deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir a live desde o início, tá certo? Gratidão a todos. E amanhã, às 19 horas, estarei também ao vivo aqui, junto com um convidado incrível, tá certo, pessoal? Espero vocês amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma excelente noite. Tchau, tchau.